Olá, essa é mais uma videoaula do Falando Nisso e eu sou Tarsila Rapaz. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a experiência da realização da primeira feira do empreendedor em economia criativa que aconteceu no ano de 2016 em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Primeiramente, eu acho importante situar com vocês sobre qual é o conceito de economia criativa que a gente está tratando, porque esse termo tem sido cada vez mais acessado e compartilhado e deixando de ser desconhecido, mas nem sempre se está falando sobre a mesma coisa ou praticando a mesma coisa com relação a esse conceito. A nossa concepção de economia criativa é aquela que considera de maneira fundamental as produções que partem da criatividade, das expressões de identidade e da produção intelectual, tendo isso tudo como matéria-prima para se produzir bens materiais e imateriais que gerem renda dentro de uma cadeia econômica que pode ser circular e colaborativa, fortalecendo e beneficiando não só a quem produz individualmente, mas também a todo o contexto em que se vive coletivamente, o que inclui também a necessidade de se considerar os impactos ambientais, sociais e tudo mais que afete a vida em sociedade. É pensar numa economia que supere a competitividade, a disputa, o ganha-perde e, ao invés disso, passar a promover espaços e condições para que todos produzam e cresçam de uma maneira equânime, em um ritmo de ganha-ganha, com todo o potencial de sustentabilidade em todos os sentidos. Então, a primeira feira do empreendedor em economia criativa aconteceu em junho de 2016, em um equipamento cultural de Santa Bárbara do Oeste, o Céu das Artes. O local de realização da feira já foi um ponto importante a ser decidido, porque naquela época se tratava especialmente de uma região que era predominantemente de bairros em vulnerabilidade social e, portanto, ficava também fora do perímetro central da cidade, ou seja, numa região onde a necessidade de incentivar novas possibilidades de renda e promover um crescimento econômico para todos era ainda mais necessário. Eu pesquisei referências de outras feiras de economia criativa que pudessem já ter acontecido em cidades próximas ou dentro do estado também, mas eu encontrei bem poucas referências naquela época, porque o tema ainda era pouco conhecido e tinha poucos eventos nesse sentido. Então eu pesquisei referências de outras cidades próximas ou dentro do estado que já pudessem ter acontecido eventos em economia criativa, feiras em economia criativa, mas na época eu encontrei poucas referências, porque o tema ele era menos conhecido, menos repercutido dentro da área cultural. Ainda assim, eu consegui, com essas referências, elaborar os documentos necessários, partindo principalmente do regulamento e da ficha de inscrição para a primeira feira do empreendedor em economia criativa. Vocês podem ver os modelos aqui na tela que a gente vai colocar. Algumas questões importantes já foram colocadas no regulamento como critério para escolher quem se inscrevesse para participar da Feira de Economia Criativa. Então, o primeiro critério era justamente a pessoa inscrita estar adequada a esse conceito de economia criativa, que foi o que a gente propôs. O segundo critério era a proximidade ao bairro
onde fica o equipamento onde foi realizada a feira. Quanto mais próximo daquele equipamento, maior a pontuação para a pessoa participar. E o terceiro critério, finalmente, era que realmente fosse constatada uma produção de modo artesanal, sem mecanização, sem padronização. Estes critérios foram importantes para garantir e incentivar aquela ideia que falamos no início, do conceito de economia criativa que a gente está trabalhando. Além de buscar o fortalecimento das comunidades, descentralizar o fomento e as iniciativas deste tema e incentivar também o pequeno produtor e o produtor artesanal. A análise das inscrições recebidas, ela também foi feita de uma forma colaborativa, foi feita em conjunto. Então, ela foi avaliada pelo grupo gestor do Céu das Artes. Esse grupo gestor ele é formado por pessoas da comunidade, através de instituições, organizações, associações do bairro ou próprios moradores mesmo próximos ao local, e representantes do poder público, através das secretarias de cultura, de esportes e de promoção social, que são as secretarias envolvidas na gestão do espaço mais objetivamente. Depois de selecionadas as pessoas participantes, então a gente retomou aquela data que já estava prevista no regulamento para acontecer a primeira reunião entre todos os participantes da feira. Essa reunião foi importante para que a gente juntos pudéssemos ler novamente o regulamento, retomar aquele conceito todo e fixar melhor para todos qual era a economia criativa, o conceito que a gente estava ali trabalhando, também fortalecer para as pessoas essa autoaceitação e concepção de que se é um artista, de que se é um empreendedor e se colocar realmente dessa forma na execução do evento. Na reunião também foi muito importante para que a gente pudesse compartilhar as nossas experiências, gerar um primeiro conhecimento entre todos e já fizemos também o sorteio do local de cada expositor. Essa etapa de reunir todo mundo antes da feira acontecer, ela é relevante porque a gente não tinha uma preocupação em apenas realizar o evento por si só, mas também compartilhar o acesso ao conhecimento mais técnico mesmo do que é realizar uma feira dessa, quais eram os objetivos, para levar também o reconhecimento para cada empreendedor, como artista, como produtor, e que eles conseguissem absorver esse conceito de se preocupar não apenas com seu lucro individual, mas também absorver a ideia de que se todos crescerem e ganharem juntos, o senso de coletividade se fortalece e se estrutura melhor para que os objetivos permaneçam e sejam alcançados de forma gradativa ao longo do tempo. Eu posso afirmar que o senso de colaboração foi garantido e fomentado nestas etapas justamente porque nós buscamos promover esses momentos de troca e de fortalecimento individual e coletivo. Essas etapas formativas realmente ajudaram muito para que isso fosse alcançado. Depois do sorteio dos locais, onde cada um iria montar o seu expositor, começaram a chegar até mim muitas questões que mostravam a necessidade de flexibilizar esse sorteio e essa decisão de locais. Então, isso foi algo que eu precisei lidar e flexibilizar mesmo, para que todos pudessem ter garantida a atenção às suas necessidades. Por exemplo, algum expositor que necessitava de um ponto de energia elétrica, de um ponto de hidráulica, ou por ser um alimento que não podia ficar exposto à iluminação direta. Então, esses casos foram conversados um a um, foram considerados e foram solucionados coletivamente. Isso foi mais uma questão que proporcionou esse compartilhamento das soluções para o acontecimento da feira, mesmo que tenha uma liderança. Bom, a feira aconteceu em 2 dias seguidos, um sábado e um domingo, começando sempre pela manhã e indo até o final da tarde. Nestes 2 dias de evento, era proposto sempre no início do dia, antes mesmo de montar as barracas dos expositores, que todos se reunissem no gramado e tivéssemos um momento onde vinha uma profissional para fazer um alongamento, um relaxamento, um trabalho físico para aguentar, inclusive a questão física do dia todo. E esse foi um dos pontos, apesar de mais singelos dentro do processo todo,
um dos pontos que mais me marcaram, porque mesmo que nem todo mundo participou também, era um momento onde todo mundo estava ali se permitindo um cuidado, um olhar para si mesmo individualmente, para o seu corpo, para aguentar o que iria passar o dia todo, mas também era um momento de compartilhar, porque as pessoas conseguiam estar umas com as outras para ajudar no exercício, para massagear o corpo de outra pessoa. Então foi muito gostoso poder ver essa interação entre todos e começar já o dia mais relaxado, mais feliz, sorrindo e todo mundo muito mais disposto. Além dos expositores da feira, a gente conseguiu também promover uma programação cultural bem extensa, contando principalmente pelo fato de que Santa Bárbara do Oeste tem muitos artistas locais que produzem literatura, teatro, artes cênicas, enfim, a gente conseguiu juntar todo mundo para fazer esses 2 dias de programação. Então tivemos sessões de contação de histórias para todas as idades, tivemos sessões de autógrafo com livros de autores e autoras barbarenses, tivemos também sessões de shows musicais de pessoas da cidade e de fora, shows diversos, inclusive pessoas que vieram com seu grupo de forró, música popular brasileira e até mesmo o pessoal do rap, do hip hop, que sempre esteve presente no Céu das Artes e que também nesse evento esteve presente para trazer a linguagem do hip hop para um público que não frequenta normalmente esse tipo de evento. O Céu das Artes, ele é um equipamento que tem tudo a ver com essa ideia e ele já vem com essa proposta na sua própria essência. O Céu das Artes é um espaço que tem salas, auditórios e espaços muito adequados para as produções de grupos locais, para os ensaios, para que os grupos pensem e desenvolvam novas produções. Ele é muito usado para isso. E justamente na contrapartida para esses grupos que usam o local para suas produções e ensaios, é proporcionada, é oferecida a oportunidade de, nos eventos, trazerem para o público aquilo que está sendo produzido de uma forma mais fechada durante a semana, durante o decorrer do ano. Então a feira foi também esse momento para que artistas que passam o ano usando o espaço para sua produção, trazer a conhecimento do público. Um exemplo muito bom e importante é justamente o pessoal do hip hop, os artistas do movimento hip hop, tanto do grafite, quanto o pessoal que anda de skate, o rap, a batalha de rima. Esse foi um momento para trazer e diversificar o público, inclusive, que frequenta esse tipo de evento. Outra programação desses 2 dias de feira foi o workshop de confecção de bonecas Abayomi. As bonecas Abayomi são bonecas de pano, sem detalhes, sem costuras, feitas à mão. E nesse workshop, a pessoa que trouxe para a gente esse compartilhar nos ensinou que a palavra Abayomi significa encontro precioso no idioma Yorubá. E essa história traz um resgate de histórias de afeto, de acolhimento, de resistência e de esperança. Tivemos também a presença de uma profissional de terapias integrativas. Nos 2 dias, além de fazer palestras informando sobre essas terapias, ela também proporcionou momentos de atendimento em florais de Bach, em acupuntura com sementes e outras terapias que ela poderia ir aconselhando e indicando para as pessoas que buscavam seu atendimento. Então a gente teve a satisfação nesses 2 dias de conseguir reunir 12 atrações culturais de pessoas envolvidas com todo o trabalho realizado no Céu das Artes e trazer para a gente uma diversidade muito grande de expressões e compartilhar conhecimentos que para muitos estavam inclusive desconhecidos. Voltando para os expositores, eu acho muito legal compartilhar com você esse processo de inscrição antes da feira, porque as pessoas vinham fazer a inscrição, mas sempre acabava virando uma conversa. Porque a pessoa perguntava, queria saber mais, entender aquele conceito e ao mesmo tempo compartilhava as ideias por conta de saber e ler ali no regulamento que aquilo estava provocando a criatividade das pessoas. Quase todo mundo que vinha se inscrever acabava contando a história da sua vida e a história de como acabou chegando no ponto de só trabalhar com artesanato. Algumas pessoas estavam no início da sua vida profissional, acabado de se formar numa faculdade, por exemplo,
ou outras pessoas que já, no seu momento de aposentadoria da vida, resolveram fazer aquilo que sempre amaram como hobby, mas agora de forma profissional. Então foi um momento assim de muita troca, muito interessante ver o processo criativo e o que ele significa na vida das pessoas. Tivemos, por exemplo, uma moça que terminou a faculdade dela em moda em outro estado e se mudou para Santa Bárbara, morava ali pertinho do Céu das Artes. E ela queria produzir lingerie de maneira personalizada. Até hoje ela trabalha com isso. E naquela época ela estava começando, eu não sabia como ela conseguir chegar ao público e na verdade ela tinha até as suas dúvidas se aquela ideia dela era execuível, né? Mas foi bem interessante ver ela podendo dar asas para a criatividade dela e chegando inclusive na feira sem a questão da disputa, porque tínhamos um outro expositor de lingerie também, ali do bairro, mas cada um tinha o seu produto com a sua característica e todo mundo conseguiu o seu espaço sem virar uma questão de incoerente ou inconsistente de convivência ali para nenhum dos dois. Todo mundo conseguiu se promover e promover o seu trabalho. Outra situação interessante foi de um artesão que até hoje está trabalhando muito ativamente nos movimentos culturais da cidade, o Sérgio Fronza. Aquela experiência em 2016 foi a primeira experiência dele com feira, vendendo os produtos que ele faz com tanto capricho, amor e dedicação e profissionalismo. E a partir daquele momento, daquela experiência, a gente pôde acompanhar todo o desenvolvimento. Hoje ele mesmo já produziu a feira dele, já desenvolveu projetos, é ativo no Conselho Municipal de Cultura e é uma pessoa que tem uma experiência assim, muito gratificante de ver que realmente foi um pontapé inicial naquela oportunidade. Outro bom exemplo é a artesã e artista plástica Ana Rainha. Ela já trabalhava naquela época, eu já tinha ouvido falar dos trabalhos dela, a gente acabou conseguindo se conhecer nessa época e formar essa parceria. E a partir da Feira de Economia Criativa, a Feira do Empreendedor em Economia Criativa, a gente pôde também constatar toda uma evolução exponencial no trabalho dela. Hoje ela faz muitas feiras, não só na cidade, mas também fora. É uma artista reconhecida, já premiada e que também foi um caso muito bonito de se constatar. O Colégio Etos, além das suas ações pedagógicas, desenvolve muitas ações sociais, culturais, voltadas também ao meio ambiente, à sustentabilidade. Essa foi uma primeira experiência junto ao Céu das Artes, mas a partir daí, ao longo dos anos, quase todos os anos, a gente sempre desenvolve parcerias juntos e foi muito importante também porque tinha tudo a ver com o conceito que a gente estava trabalhando. É muito interessante observar que no regulamento, quando foi elaborado, eu modestamente fiz uma previsão de que haveriam cerca de 10 inscrições de expositores. Mas, para minha surpresa, esse processo foi muito maior do que eu imaginava e, ao final, mesmo com os ajustes, mesmo com algumas pessoas que talvez não tivessem desistiram no meio do caminho, a gente realizou uma feira com 29 expositores, além da programação cultural. Então isso foi surpreendente, foi muito feliz e foi muito produtivo porque até hoje a gente vê resultados disso. Então, olha, dessas 29 expositores, eu quero compartilhar alguns nomes muito importantes com vocês, todos brilharam, mas muitos ainda continuam até hoje produzindo e fazendo muitas feiras por aí. Nós tivemos a presença do Coletivo de Mulheres Dandara, que além de fazer exposição e vendas, também nos proporcionaram o workshop das bonecas Abayomi, a Fátima Artesã, a Seduzer Lingerie, a KL Modas, Ideal Moda Íntima, a Letinique Biju, da Ana Rainha, Mãos de Anjo Mimos com Arte, do Sérgio Fronza, Associação Assistencial para a Melhoria de Vida, a AMEV, Artesanale Doces no Pote, Mineirices Pão de Queijo feito especialmente por uma mineira que tinha acabado de chegar em Santa Bárbara do Oeste, o Assísio Miranda, a Elizabeth Padovese, Madeira à Mão, o Planeta Criança, o Projetos do Colégio Etos, o Cravo e Canela, a Clínica Insight com terapias integrativas e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher,
que trouxe também as suas exposições e vendas dos produtos produzidos pelas mulheres abrigadas na casa para abrigo de mulheres vítimas de violência. Bom, então depois de realizar esses 2 dias de feira, a gente agendou uma reunião de pós-produção com todas as pessoas que participaram expondo na feira. Essa reunião foi muito boa para que a gente pudesse apontar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, para que eu pudesse rever também algumas falhas durante todo esse processo e a gente compartilhar esse conhecimento e já projetar ideias novas, que foi o que aconteceu. Nessa reunião de pós-produção, nós também oferecemos um certificado de participação para todos os participantes, isso já comprovava inclusive a sua execução artística, e a gente compartilhou momentos de rememorar tudo que cada um teve de sensação e que ficou para si sobre essa experiência. Bom, para mim particularmente, eu posso afirmar que essa experiência de realizar a primeira feira do empreendedor em economia criativa foi muito marcante, positivamente, deixou para mim boas lembranças e um excelente aprendizado. Já era uma intenção minha conseguir agregar e conectar as diversas influências de cultura, de manifestações que eu já vivenciava no meu ofício, no meu trabalho. E realmente essa experiência, apesar de muito desafiadora, porque fazer um evento dessa proporção, sendo uma primeira experiência inclusive minha, sem tantos recursos, sem tanta, de uma forma até mais ou menos que individual, mas aos poucos muita gente foi se agregando, compartilhando, colaborando, se envolvendo com a ideia e entendendo o que era e se realmente partindo para fazer a mesma coisa, partindo para a mesma ideia. Então realmente deu para perceber o quanto as pessoas levaram depois para suas práticas, continuaram se envolvendo, continuaram se colocando como artistas, exercendo seus direitos culturais, buscando compreender e participar ativamente na elaboração de políticas públicas. Muitas pessoas começaram a se envolver com o Conselho Municipal de Política Cultural e, em seguida, foi um momento em que começou a se articular muito mais editais públicos. As pessoas começaram a se capacitar mais, tanto para elaborar editais, para se profissionalizar, se formalizar enquanto trabalhadores da cultura. Um ponto que, ao meu ver, ainda precisa de atenção e cuidado no desenvolver desses anos todos que já venho trabalhando com economia criativa, é esse cuidado para que a gente não perca o conceito da ideia de colaboração, de economia circular. Porque as tentações do lucro, da competitividade, da desvalorização do trabalho artesanal, ou até mesmo da elitização, da supervalorização de uma maneira elitizada do trabalho artesanal, tudo isso acaba sendo um risco muito grande de trabalhar o conceito de economia criativa, mas fora daquilo que essencialmente se buscava. Então é isso, eu desejo que você também tenha se contagiado por esse conceito de economia criativa, que é para todos, que é de todos e que nos promove um lugar melhor, uma maneira melhor de gerar economia para que a gente possa viver melhor em sociedade. Boa noite, a gente está aqui no Céu das Artes, onde está acontecendo a primeira feira do empreendedor em economia criativa. E agora, daqui a pouquinho, vai começar o show da banda Forrojá, que é daqui de Santa Bárbara do Oeste, e ela traz pra gente o melhor do forró tradicional e do forró universitário. Tá uma delícia aqui, vem pra cá!
considera que sim, a gente realizou exatamente aquilo que foi desejado desde o início e ainda mais. Um evento que fosse além de somente estar ali, mas que afetasse cada pessoa com a consciência do seu lugar na produção artística e cultural e despertasse em todos o ímpeto do trabalho colaborativo, de aprimorar o olhar para as suas próprias conquistas, mas desejando também o crescimento e o sucesso para todos, juntos. Então é isso. Espero vocês em um próximo vídeo. Até logo mais. Um beijo. Tchau! Ba-da-ba